Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aqui da onde a gente parou no último vídeo, em que eu comento sobre ingredientes, agora a gente vai falar sobre conversões. Como vocês podem ver, eu cadastrei aqui mais alguns ingredientes, seguindo o mesmo processo que eu comentei no último vídeo. Se você ficou em dúvida, volta lá, dá uma olhadinha, esclarece bem como é o processo, e aí volta aqui. Então vamos lá. Estou aqui com os meus ingredientes cadastrados, e agora, como eu disse, eu vou comentar sobre conversões. A ferramenta de conversões pode ser acessada. Vamos voltar aqui no início. Você pode acessar por esse botão de conversões, medidas culinárias, ou aqui no menu superior. Então, vou aqui em conversões. E aí, qual que é a ideia dessa funcionalidade de conversões? Isso aqui é uma ferramenta que eu diria de uso avançado, mas que você, entendendo ela uma vez, você vai facilitar muito o teu dia a dia na hora de você precificar e cadastrar aqui suas receitas. E ela consiste aqui em duas abas. Você tem a aba de conversões e a aba de unidades. Para que serve a aba de unidades? Por exemplo, quando a gente está cadastrando ingrediente, a gente cadastra em quilograma, em grama, litro, mililitros, unidades. No entanto, quando a gente vai cadastrar uma receita, no próximo vídeo, a gente vai usar colher de sopa, uma pitada de sal, uma xícara de farinha de trigo. E aí, você cadastrando lá no início em quilos ou em gramas, para a ferramenta entender qual que é a proporção, por exemplo, qual que é a equivalência de uma xícara de farinha de trigo em gramas, a resposta é essa funcionalidade aqui. Você pode colocar aqui unidades personalizadas, cadastrar uma conversão que associa um ingrediente a uma medida, a uma unidade, e aí a ferramenta, a colher de ouro, vai fazer automaticamente o processo de conversão dessas duas unidades. Talvez ficou um pouco complicado o que eu falei, mas eu vou mostrar aqui para vocês e aí vocês vão entender. Então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cadastrar aqui algumas unidades personalizadas. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o que eu falei, a pitada. No caso, a gente fala aqui uma pitada de sal. Então, é só um nome, é só uma unidade que eu vou utilizar. O que mais? Uma lata, por exemplo. A princípio, eu vou cadastrar essas duas, e aí vocês já vão entender por que eu vou colocar isso aqui. Ou eu poderia, ao invés de lata, colocar uma caixinha. Caixinha, assim. Também funciona. Então vamos lá. Cadastrei aqui minhas unidades personalizadas. Agora eu vou para conversões. Então, aqui na parte de conversões, é quando você de fato vai colocar a medida de equivalência entre duas unidades diferentes. Caso você não tenha ideia nenhuma, por exemplo, aqui eu coloquei uma xícara igual a 120 gramas. Isso aqui vale para farinha de trigo. Não vale, por exemplo, para açúcar, não vale para chocolate em pó. Cada tipo de ingrediente tem ali uma densidade, uma massa específica diferente e, consequentemente, mudando o volume, você muda o peso. Aqui talvez eu falei um pouco complicado, mas tem uma tabela já aqui que você pode acessar. E aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, o chocolate em pó, em média, nem sempre é assim, mas esse é um valor de referência que é bastante preciso. Uma xícara de chocolate em pó são mais ou menos 90 gramas. Uma xícara de açúcar são mais ou menos 160 gramas. Como eu tinha dito, farinha de trigo, 120 gramas. Então, assim, a gente pode voltar aqui e agora sim, a gente cadastra uma conversão. E o que é importante a gente observar na hora que está cadastrando uma conversão? Quando você deixa aqui em conversão genérica, eu particularmente acho que é um pouco. Você aumenta a chance de dar algum erro na tua receita. O que eu aconselho, isso aqui eu deixei
para facilitar, mas eu aconselho que você sempre associe a um ingrediente. A tua conversão ela está associada a um ingrediente. E aí, por exemplo, como eu tinha falado, chocolate em pó. Chocolate em pó, eu particularmente acho Cical muito gostoso, fica a recomendação. Não tenho parceria com a Cical, mas esse chocolate é muito bom. Vamos lá, unidade de origem. Eu posso colocar aqui, tanto faz do lado, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, que uma colher de sopa de chocolate em pó, em gramas, é equivalente a 6 gramas de chocolate em pó. Então, uma colher de sopa tem mais ou menos 6 gramas de chocolate em pó, ok? O que mais que eu posso fazer? Vou pegar a manteiga, vou colocar aqui também, uma colher de sopa, em gramas, são mais ou menos 20 gramas de manteiga. Então, assim, não sei se ficou bem claro, mas a ideia da ferramenta é essa. Por exemplo, eu vou fazer aqui um cadastro de. Vamos colocar aqui, ó. Como eu tinha dito, chocolate em pó. Posso colocar aqui uma xícara em gramas, são 90 gramas. Então, qual que é a ideia aqui? Quando lá na tua receita você falar que vai o ingrediente de chocolate em pó, Cical, se você quiser informar que vai uma xícara, a colher de ouro automaticamente vai entender que nessa receita vão 90 gramas. Ok? Talvez seja um pouco complicado, mas à medida que você ir praticando, lançando isso aqui na plataforma, você vai ver que isso aqui facilita muito o teu trabalho e vai deixar muito mais claro e rápido o teu trabalho. Para essa aula era isso que eu tinha planejado. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai de fato começar a cadastrar uma receita. E aí eu vou mostrar também ali algumas funcionalidades bem legais na parte de receitas. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem deixar um like e se inscrever no canal, eu agradeço muito. E qualquer dúvida que você tiver, você comenta aqui embaixo do vídeo. E assim que eu puder, eu faço um vídeo, respondo. E eu tô aqui para ajudar vocês a entenderem melhor como usar a colher de ouro. Obrigado mais uma vez. Até logo.